Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre mais um livro, Fundação. Eu tenho esse volume aqui que engloba toda a trilogia de Fundação, só que a gente vai falar só sobre o primeiro livro, que é Fundação. E então essa aqui vai ser uma série de 3 vídeos, né? Fundação, englobando a primeira parte, depois vem Fundação e Império, e por último vem Segunda Fundação no terceiro vídeo que a gente vai fazer. O que torna uma obra influente, né? O que faz de uma obra ser uma das maiores obras da ficção científica? O que torna uma obra um clássico da ficção científica? E acredito que, como todo trabalho, toda obra, né, o que importa é a quantidade de influência, né, de obras que essa obra primária influenciou depois. Quantas obras depois dessa foram influenciadas por ela? Esse eu acho que é o grande ponto. E quando nós falamos de impérios galácticos, né, esses grandes impérios da ficção científica que se expandem por toda a galáxia, a gente está automaticamente conversando com Fundação. A piadinha aí é que Fundação é a fundação para todos os impérios galácticos que vieram depois. Então a gente está falando de Warhammer 40.000, a gente está falando de Duna, a gente está falando do Condominium, a gente está falando de Perry Rhodan, a gente está falando de Star Wars. Todas essas obras têm os seus impérios galácticos influenciados automaticamente por Fundação. E sobre o que se trata Fundação, né? Do que fala? Conta a história. Não é uma história de uma pessoa específica, é uma história de um período na história humana, né? Onde tem diversas pessoas envolvidas. O que é muitas vezes apontado como uma crítica aí à obra, né, a Fundação, que é difícil você se relacionar com os personagens não têm tanta profundidade, e eu acho isso talvez um equívoco de leitura e de como que a obra pretendia ser absorvida. Por exemplo, as ações individuais das pessoas não são tão importantes, as pessoas em si não são tão importantes. O que importa é esse grande arco da nossa sociedade. Então muitas pessoas acabam enxergando Fundação talvez do ângulo, não do melhor ângulo, né? A gente não tem que se preocupar com personagens individuais, mas a gente tem que se preocupar com a civilização como um todo, né? Mas como toda história, tem um estopim, ele tem um pontapé inicial. E esse pontapé inicial gira em torno de um personagem chamado Harry Seldon, que ele era um matemático, um psicólogo, um estatístico, né, um historiador, e ele cria uma nova ciência, que é a psicohistória, né? E o que consiste nisso? Ele, através de estatística, né, ele pega tudo que já aconteceu na história humana e ele consegue, através de cálculos matemáticos, enxergar, prever, ele consegue estimar caminhos para a civilização humana, né? Então, o que eu acho uma ideia super interessante a respeito de destino, né? O destino ainda está nas nossas mãos, a gente ainda escolhe o nosso caminho, desde que a gente consiga enxergar os desdobramentos das nossas atitudes, né? Eu acho uma visão legal a respeito. O destino não está escrito, nós vamos escrever o nosso destino desde que nós consigamos enxergar os desdobramentos das nossas atitudes. Eu acho uma visão super bacana. E, enfim, o que o Harry Seldon ele enxerga aí no nosso futuro do nosso Império Galáctico, né? Ele enxerga uma queda desse império. Ele acha que esse império, ele enxerga que esse império vai ruir, ele vai se despedaçar.
E o atual imperador não fica muito feliz com essa história, não. Ele fala, não, peraí, amigão, você tá falando aí, só que isso aí tá me causando um mal. Você tá aí falando que o nosso império vai ruir e tudo isso, e isso aí não é uma boa publicidade pra mim, não. Então, para com isso aí, né? E o que essa cena mostra, que eu acho é bem no comecinho do livro, isso, inclusive, é um cientista virando para um político e falando, acredita nos meus dados, acredite na minha ciência, eu sei do que eu tô falando, olha, eu tenho esse estudo aqui, eu tenho essas informações aqui, e o caminho que a gente está seguindo é um caminho ruim, a gente vai se dar muito mal no final dessa estrada. Escuta esse meu... Escuta a minha ciência, né? E, por outro lado, a gente tem o cientista falando, não, amigão, você tá falando que a gente vai, daqui a 300 anos, começar a ter uma queda do nosso império? Eu não tô nem vivo daqui a 300 anos, não me importa isso aí não, me importa o aqui e o agora, né? Agora a gente tá muito bem, obrigado. E os nossos dados mostram que estamos crescendo e papapá. Então, o quanto que... Isso aqui foi escrito em foi escrito na década de 40, né? Ele foi lançado também como pequenos continhos, né? E depois ele foi organizado num grande livro chamado Fundação, né? E os contos foram lançados na Astounding, né? A revista que o Asimov sempre escrevia. E com isso a gente mostra muito do que o Asimov se enxergava do nosso futuro, né? Dentro da própria... metalinguisticamente, a própria psicociência dele, né? O que o Asimov já tinha visto da nossa história, né? E sabia os problemas que alguns rumos que nós tomamos geraram, né? E ele estava vendo algumas coisas acontecendo e ele sabia, ou pelo menos tinha uma boa ideia de que aquilo ia se tornar um problema no futuro, né? E o que ele enxerga, né? Que vai existir, a princípio, né, uma grande regressão científica, né? É sobre isso que se trata o livro também, é uma regressão científica. As pessoas todas vão esquecer das coisas, né? Vão esquecer de quanto a ciência é importante, vão esquecer de como as coisas são feitas, né? Não se importarem mais, né? Mas o imperador não estava muito se importando com isso. Ele falou, amigão, você tá dando muita dor de cabeça aqui, eu vou te exilar aí em um planeta, né? Lá longe, no último cantinho da galáxia lá, pra você não me perturbar muito não. E assim o Seldon, ele é exilado com 20.000 famílias de cientistas que apoiavam ali e acompanhavam os estudos do Seldon, né? Com isso, eles se propõem a criar a Enciclopédia Galáctica. Então, basicamente, um planeta de cientistas, um planeta de enciclopédicos. Eles vão realmente tentar preservar a cultura e a ciência humana que se agregou e se aglutinou aí por milênios de império, né? Justamente para quando existir essa queda desse império, em vez da humanidade sofrer durante 30.000 anos de barbarismo, né, dessa queda do império, a gente só sofra durante 1.000 anos. Só 1/30 ali do problema. Então, ele reduz o tempo de sofrimento depois da queda do império, reduziria, né, o tempo de sofrimento do império consideravelmente, para que esse império consiga se reacender aí de uma maneira mais fácil. Então, basicamente, eles são enviados para 2 planetas, né? Um planeta onde é a Fundação e um outro planeta no outro lado da galáxia que a gente só ouve falar nesse primeiro volume, né, nesse primeiro livro, e a gente sabe que eles também têm a função de criar essa enciclopédia, né? E o que fala muito a respeito também de descentralização da informação, né? Se algo der errado com uma enciclopédia, um planeta, né? Tem o outro fazendo o mesmo serviço, né? Então você tem uma redundância ali justamente para que essa informação, essa enciclopédia,
realmente seja feita e essa cultura toda seja preservada. Pois bem, assim é feito. Só que o Seldon, ele é um homem velho, ele já tem 90 anos, né? E então ele não vai ver essa enciclopédia ser completada, né? Ele sabe disso, né? Que ele já está no final da vida dele, né? O que, de novo, se coloca contra o imperador ali, né? O imperador está falando, olha, eu não vou estar vivo daqui a 300 anos, eu não me importo, né? E o Seldon, eu não vou estar vivo daqui a 5 anos, e eu me importo, né? Diz muito a respeito, como o próprio livro coloca, na hora de humanidade, né? A gente tem que se importar com o que a gente deixa para as nossas gerações futuras, né? E não só com o nosso período de vida. Enfim, Seldon morre 50 anos depois, né? O livro ele sempre dá pulos de 50 anos, depois mais 30 anos, né? E a gente vai vendo personagens novos aparecendo e resolvendo coisas ali, né? Dentro de uma politicagem toda, dentro de um estratagema todo, desses grandes grupos de pessoas influentes. E a gente nunca se foca especificamente na história dessas pessoas, mas sim como que a humanidade está se desenvolvendo, né, nesses grandes pulos aí de algumas décadas para frente, né? E, pois bem, 50 anos depois, eles estão enfrentando uma crise lá no planeta, né, em Fundação. E Fundação, assim, é um planeta super pobre de recursos, eles não têm metal, é um planeta que não tem recursos naturais em abundância, eles têm o mínimo para eles conseguirem sobreviver ali e só, né? E ok, e fora também de qualquer rota importante dentro da galáxia, então assim, o planeta não vale nada, né? Por isso que eles foram colocados lá. Ok, 50 anos depois o Seldon aparece como um holograma, uma gravação, né? Falando com as pessoas que estão lá em Fundação, né, e colocando, olha, tem só 2% de probabilidade que a história tenha se alterado, então vocês estão enfrentando uma crise, então vocês acabaram de enfrentar uma crise, né, porque o Seldon ele nunca fala qual é a crise que as pessoas vão enfrentar, ele sempre aparece falando sobre a crise que eles acabaram de enfrentar, né, e porque ele acredita que ele não pode influenciar o desenvolvimento da humanidade. Ele só pode, lá atrás, ter colocado as peças nesse tabuleiro de uma maneira que possibilite o desdobramento que ele pretende, né? Ele não pode influenciar peça por peça, ele tem que montar o tabuleiro inteiro para que o tabuleiro se guie, né? E aí ele fala, olha, então, gente, eu falei 50 anos atrás, eu mandei vocês aí para fazer essa enciclopédia, mas olha, não era a enciclopédia que a gente ia fazer, não. E, tipo... ele basicamente deixou todas essas pessoas lá durante 50 anos fazendo um serviço que a princípio não era o principal serviço. Só que o que ele fez? Ele criou uma sociedade de cientistas. Ele criou uma sociedade, a princípio, sem a politicagem, né? Sem as dores de cabeça que o Império anterior tinha, né? E que o Império tinha, né? E o que acontece? Ele vai... E com essa sociedade, ele cria terreno fértil para que uma nova sociedade, um novo império, se desenvolva a partir daí. E o que eles acabam fazendo, né? Eles criam... porque existe uma sucessão de outros planetas, né, outros governos autocráticos ali, que estão caindo para o barbarismo, né, ao redor de Terminus, né, que é o planeta Fundação, né? E os caras têm tecnologia, eles têm armas, eles têm tudo, eles têm naves, só que eles meio que não sabem usar. Então, através dessa regressão científica, aí, os caras não sabem fazer manutenção nas próprias naves, eles não sabem como as coisas funcionam, né? Então, se você tem tem super cruzador espacial aqui e ele quebra, os caras não sabem o que fazer com aquilo. Então, eles criam uma religião ao redor da ciência, que se chama cientismo. Não tem nada a ver com a cientologia, que depois foi criada pelo Hubbard, né, que é um outro escritor de ficção científica, que a gente eventualmente vai falar dele aqui. Aquele cara criou a cientologia. O Asimov, em Fundação, criou o cientismo. E o que acontece? Eles criam uma religião ao redor
da ciência. Então toda essa energia atômica que as pessoas não sabem mais como funciona, eles não têm mais controle, né? Os caras têm naves espaciais, mas não sabem como funciona essa energia toda e tal. Eles precisam pedir para uns sacerdotes do planeta Fundação, né, de Terminus, para que as coisas aconteçam, para que as naves sejam arrumadas, sejam consertadas. E assim eles se mantêm por mais décadas, né, criando essa religião aí ao redor da ciência. O que faz com que você tenha e fortaleça esse período medievalista, assim, depois da queda do Império, né? Justamente porque o Asimov se inspirou na queda do Império Romano, né, para escrever Fundação, né? E logo depois da queda do Império Romano a gente tem a Idade Média, né, que foi essa renegação da ciência, né, essa renegação de conhecimento. E com isso, anos depois, o pessoal de Fundação vai percebendo que, olha, talvez essa estrutura só focada em religião não vá se manter por muito tempo. A gente precisa arranjar novas maneiras de fazer com que nós continuemos com o poder em mãos, né? A gente não pode deixar que o poder se espalhe, né? A gente não pode deixar que os outros ainda saibam como consertar as coisas, como consertar a sua própria nave. A gente precisa manter esse conhecimento e esse poder conosco. E o que eles fazem com isso? Eles começam a dominar os outros planetas, as outras sociedades ali ao redor, através do comércio, né? Então eles criam um sistema, são os comerciários, né? Eles vão lá e criam maneiras de negociar com todos os outros planetas essa tecnologia. Então eles têm uma rédea econômica ali que é colocado em cima dos outros planetas. E assim eles vão mantendo esse poder de influência, né, sobre tudo, através da tecnologia, através desse conhecimento que mais ninguém tem. E, enfim, de tempos em tempos, sempre o Hari Seldon aparecendo ali, né, e falando, olha, vocês acabaram de passar por uma crise assim, 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 então, a princípio, a história ainda não se desviou do que estava previsto e tal. Então, sempre parece que as coisas estão acontecendo ali conforme o Seldon imaginou. É uma história de conflito, só que a gente nunca vê os conflitos, a gente sempre vê a parte política, essa parte de influência, essa parte de gabinete, né, que o pessoal está decidindo o destino da humanidade sentado numa cadeira, assim, né, eles não estão no campo de batalha, eles não estão no campo de ação ali, eles não estão na linha de frente, são os caras de gabinete mesmo, os caras do administrativo decidindo essas grandes questões da humanidade. E o que pode afastar muitas pessoas, porque as pessoas querem cenas de ação, né? Querem naves explodindo e tal. Não é o que você vai encontrar em Fundação. Em Fundação você vai encontrar grandes diálogos e grandes tramas políticas se desenrolando ali na sua frente. Enfim, o quanto essa obra é influente é difícil até de expor. Todos esses impérios, como eu falei no começo do vídeo, né, todos esses impérios galácticos, né, às vezes eles acabam mudando, não usam o nome império, né, mas acabam usando federação, né, como existe em Star Trek, a Liga, né, eles mudam o nome. Mas enfim, a estrutura básica que eles estão pegando ali, que eles estão bebendo da fonte, é justamente a estrutura que o Asimov criou aqui em Fundação. Excelente livro, é só o primeiro livro da trilogia, né? Fundação foi uma trilogia durante 30 anos, depois o Asimov voltou e escreveu mais livros, né? Então tem dois livros sequência, uma bilogia sequência, e depois tem uma bilogia prequela, e por fim outros autores acabaram escrevendo também em cima desse mesmo tema. O Asimov depois acabou juntando essa saga do Império Galáctico com a saga dos robôs dele, que um dia a gente vai fazer um vídeo também traçando essas ligações aí que existem entre as duas séries, que depois viram uma só.
Então, assim, existe muita coisa a respeito do Império Galáctico. E a gente ainda nem chegou no mutante telepata que vai aparecer daqui a pouco. Então, vamos lá, eu vou fazer mais 2 vídeos, então, a respeito dos outros 2 livros da trilogia Fundação. Obrigado por me aturar, por mais um episódio, e nos vemos no futuro. Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas, e hoje a gente vai falar sobre mais um livro, um dos livros mais influentes aí de toda a história da ficção científica, que é Fundação. Eu tenho esse volume aqui que fala,